Buonasera, persone stupende, live surpresa, não estava planejada, nem eu sei por que eu estou fazendo agora, deu vontade, eu vou fazer. Para quem está assistindo a gravação, vou falar sobre relacionamentos. Por que relacionamento de casal, mesmo mudando de país, acabam sofrendo muitas vezes e muitos casais acabam terminando simplesmente por terem mudado de país? Ou acabam passando por muitas dificuldades que daria para ter evitado se tivessem se planejado antes. Sejam bem-vindos, Eugênio, William, Sheila, Felipe, Débora, Mari, Anderson, Elizabeth, um monte de gente que não consigo ver. Relacionamentos de casal. Primeiro, coloquem aqui embaixo dúvidas, perguntas, curiosidades, histórias, etc., referentes. Sejam bem-vindos, Rodrigo, Pedro, Carla, Felipe. Quanto a relacionamentos de casal. Muita gente mudando de país acaba passando por dificuldades quanto ao casal. Ou seja, brigam pra caramba, um dos dois não aguenta mais e acaba decidindo terminar o relacionamento, mesmo morando na mesma casa, mesmo morando num novo país onde não conhece mais ninguém, o que é absolutamente trágico. E em outros casos, as pessoas continuam juntas, assim, o casal continua unido. Sejam bem-vindos, Iri, Aline, Cristiane, Camille, Kelly, que legal. Continuam juntos, mas sofrendo e brigando pra caramba. Então, se você tiver vontade em algum momento da sua vida de mudar de país junto com sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado, ou enfim, isso fizer parte de alguma forma de um possível futuro seu, anote algumas coisas. Minha esposa acostumou bem aqui na Itália. Que legal, Rodrigo tá falando. Olha que legal. Mas já ele tá falando, ela acostumou bem, quase como se fosse assim. Eu, claro que ia acostumar bem. Ela, ainda bem que também acostumou. Isso acontece muitas vezes. Por quê? Acontece, na verdade, sempre. Por quê? Porque sempre vai ter uma das duas pessoas, nas famílias também acontece muito isso, que quer mais. Sempre tem uma pessoa que tá puxando mais, que quer muito mudar de país. E a outra que quer, mas assim, um pouco menos. Ou assim, quer, mas não está se comprometendo muito com o planejamento, por exemplo. Ou numa família tem uma pessoa só que quer desesperadamente mudar de país e todas as outras nem sabem direito se elas querem, porque nem tiveram espaço ou tempo de se perguntarem, de se fazerem a pergunta, será que eu quero de verdade? Entende? Porque tem uma pessoa que está puxando tanto que acaba não tendo esse espaço. E aí o que acontece? Que a pessoa que quer muito mudar de país, normalmente, na minha história de vida, essa pessoa sou eu acabo puxando os outros normalmente. O que acontece? Que a pessoa que está mais animada, com mais energia, com mais vontade de mudar de país, acaba se encarregando de tudo, planejamento, tomada de decisão, etc., até de banalidades. Então, o que acontece? Que por pequenas coisas, sei lá, a gente pode comprar... coisas práticas que acontecem, tô falando a verdade, olha. A gente pode comprar, acabamos de chegar no novo país, a gente tá comprando só uma caneta. A gente compra essas ou essas. Juro pra você, acaba que a pessoa que decidiu mudar de país toma até essa decisão. E dizer, eu acho que essa, porque essa vai ocupar menos espaço. Sabe? E chega a esse nível de loucura, onde a pessoa que puxou mais, que decidiu, que insistiu mais em mudar de país, toma praticamente todas as decisões, o que é completamente absurdo. E isso gera um desequilíbrio grande nos relacionamentos. Estou indo para a Itália seguir carreira musical, olha que legal. Gostaria de dicas, orientações, sou casado, minha esposa tem vínculo estatuário, como posso proceder? Olha que legal. Então, tem a questão dos vínculos também, muito bem lembrado, eu já vou colocar aqui. Não me planejei, mas deu tudo certo, o Rodrigo tá falando. Sou brasileira, moro em Portugal há um ano e meio sozinha, agora volto para o Brasil, depois vou avaliar outro país. Kelly, seu próximo pode ser a Itália. Meu marido e eu estamos indo para a Itália final de novembro. Muito bem, Cristiane, então você está no lugar certo, acompanhe direitinho aqui. Em outro país, muitas vezes precisamos tomar atitudes diferentes de quando estamos no nosso habitat. Exatamente, no nosso habitat. Tchau, aqui de Roma. Olha, que legal, tem pessoas de Roma que estão em Roma neste momento. O que acontece? Então tem a questão do documento. Rodrigo tá falando, isso não ocorreu, ela mandava no Brasil e manda aqui também, você vê? Porque tem uma esposa que tem muita personalidade, que bom. Aí ela continuou mantendo firme e forte o posicionamento dela. Mas
é desafiador. Thaísa, que legal que você está aqui. Thaísa, a gente está falando de casais que moram no exterior e quanto é desafiador para o casal ter a mudança de país. Thaísa sabe bastante sobre o assunto. Compartilha aí como que é para você. O que acontece? Pedro está falando, eu tenho cidadania italiana, isso facilita? Pode facilitar do ponto de vista dos documentos, mas não vai facilitar do ponto de vista da adaptação, da construção de uma nova vida, tá? Então, somente do ponto de vista burocrático, isso facilita. Então, vamos lá, o que acontece com o casal? Primeiro, vocês estão falando, tem a questão burocrática também, ou seja, um dos dois vai ter um documento para permanecer no novo país e o outro depende da primeira pessoa. Isso gera um desequilíbrio muito grande, porque se quiser mandar pro o outro, não pode, porque o seu documento, a sua permanência depende do outro. E isso faz com que o casal nem saiba mais, chega uma hora, se o casal não estiver bem, chega uma hora que nem sabe mais se realmente quer estar junto ou não. Entendem? Por quê? Porque nem deu tempo, nem deu espaço de se perguntar se realmente querem continuar juntos, porque de toda forma o documento faz com que eles tenham que ficar juntos. Seja cidadania, seja visto, isso acontece praticamente sempre. Porque normalmente se uma pessoa tiver, permesso di soggiorno, o Rodrigo está falando, porque se um dos dois tiver cidadania, o outro pode, por iure sanguinis, o outro pode pedir a naturalização. Se um dos dois tiver um visto permanente, o outro pode pedir o visto de acompanhante. O que o Rodrigo está falando, que é pedir permesso de soggiorno, é muito inteligente. Ou seja, é muito saudável que o casal tenha uma situação onde os dois têm visto, ou tem, enfim, um o visto, o outro a cidadania, a documentação certinha, em ordem, sendo que não estão vinculados. Ou seja, cada um encontrou seu próprio jeito de ficar no país escolhido, entendem? Um dos dois tem cidadania, ótimo, mas daí o outro encontrou uma bolsa de estudo, um emprego, uma atividade, algo para se responsabilizar. Essa é uma tomada de posição, uma tomada de atitude que é muito importante, porque senão sempre vai ter um dos dois que está se encarregando de tudo. Então, primeira coisa, se der para encontrar um caminho desse tipo, isso vai ser muito saudável para o relacionamento. Ai, Júlia, não faz sentido, porque eu já tenho cidadania, simplesmente o meu marido, vai pedir também naturalização, por que não? Pode, tudo bem, eu entendo perfeitamente, porque eu também passei por isso, tá? Eu tive que fazer isso em mais de um momento da minha vida também, assim, simplesmente me apoiar ao relacionamento. Então, eu entendo, mas não é saudável. É mais, às vezes é mais trabalhoso, mas é mais saudável a gente parar um pouquinho e dizer, não, tudo bem, eu poderia me apoiar ao meu marido, à minha mulher, à pessoa que está junto comigo, mas é mais saudável que eu procure uma bolsa de estudo, um emprego, alguma atividade que dependa somente de mim, para o relacionamento não ter essa responsabilidade a mais, essa carga a mais, tá bom? Essa é uma coisa. Segunda coisa, normalmente, como eu falei para vocês, normalmente é 100% dos casos, uma das duas pessoas tem um pouco mais de energia ou muito mais energia para a mudança de país. Ou seja, se ela calasse a boca um pouquinho, provavelmente os dois ficariam paradinhos num país, às vezes o país de origem, por mais tempo. Entendem? E isso acontece praticamente sempre. Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? Precisamos equilibrar as coisas. Então, ele está querendo muito mudar de país. Ela quer, mas assim, não é uma coisa tão essencial assim para ela. O que eles têm que fazer? Ela precisa se responsabilizar por algumas coisas. Exemplo, separa a data de aniversário dela, data de aniversário dele também, data de casamento, de aniversário de casamento, comemorações de algum tipo. E aí ela, por exemplo, organiza o que eles vão fazer nessas datas específicas. Por quê? Porque ela, na verdade, não vai se interessar tanto assim, por exemplo, pela cidade onde eles vão morar. Assim, se interessa, mas não vai ter aquele comprometimento em analisar todas as cidades do país para entender qual que é a melhor cidade para morar. Vai ter um nível de foco menor comparando com ele, porque nesse meu exemplo, é ele quem está querendo mais mudar de país. Então, é mais legal que ela foque numa coisa muito específica, muito definida, como, por exemplo, datas comemorativas, mas aí a regra é a seguinte, ela faz todo o planejamento e ele não pode nem dar pitaco, não pode falar nada, não pode nem saber direito o que vai acontecer. Por quê? Porque aí o casal volta a se equilibrar. As duas partes voltam a terem responsabilidades, onde um dos dois
sempre está se apoiando no outro, mas não é o tempo inteiro mesmo se apoiando, às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é um, às vezes é outro. A gente precisa sempre voltar a esse equilíbrio, e na mudança de país é desafiador isso, porque é muito automático que um dos dois tenha mais, isso na vida também, mas na mudança de país é mais acentuado, que um dos dois tenha mais responsabilidade, mais presença, mais força, mais tudo, então o outro acaba sempre se apoiando, mas não é saudável para o relacionamento de casal. Então, voltando, documentação, fazer com que os dois tenham sua própria documentação, cada um tenha sua documentação sem depender necessariamente do outro, se isso for possível, é saudável que isso seja feito, e também que cada um se responsabilize por alguma coisa. Ai, Júlia, a gente não tá afim de viajar, não tá com dinheiro, não vamos comemorar nada. Eu não tô falando que nas datas comemorativas tem que necessariamente fazer super viagens estrambólicas. Tô falando simplesmente para ter nos dias importantes, os dias comemorativos, e isso, gente, vale, Thiago, todo mundo, tá? Thaísa, cada vez mais viro sua super fã. Ai, que legal. Amei essa ideia de passar a responsabilidade. Então, Thiago, por exemplo, eu acho que está solteiro neste momento, né, Thiago? As pessoas solteiras também, tudo isso vale para vocês também, tá, gente? Ou seja, a pessoa solteira também precisa comemorar, precisa fazer festa, precisa sentir a data de aniversário e precisa fazer o planejamento, tá? No caso do casal, é legal que a pessoa um pouco menos motivada, que tem um pouco menos de vontade de mudar de país, se responsabilize, por exemplo, por essas datas, porque são datas mais leves, mais tranquilas. E às vezes não precisa fazer uma super viagem, é suficiente escolher um chocolate específico que vocês vão experimentar naquele dia específico, uma música específica que vocês vão ouvir no lugar específico. Simplesmente para ter um amparo, uma sensação de, tá, sabemos o que estamos fazendo, a gente decidiu como que a gente vai se sentir naquela data específica que para nós é importante. E a pessoa menos comprometida se responsabiliza por essas datas onde, teoricamente, tem mais leveza, mais alegria e mais comemoração. Vocês entendem? Aí os dois têm um papel forte, marcante. Outra coisa, a pessoa que está mais empolgada precisa fazer um exercício de humildade. Porque normalmente nós empolgados, se eu me coloco no meio desse grupo, acabamos atropelando o outro. Então precisamos ter essa humildade, às vezes, de calar um pouco a boca e perceber se realmente a outra pessoa está querendo mudar de país. Por quê? Porque senão você acaba arrastando a outra pessoa sem perceber que no fundo, esse desejo é seu e não é dela. Eu vejo vários casais onde os dois estão querendo, mas assim, uma das duas pessoas quer desesperadamente, quer muito, tá sentindo esse chamado muito forte de tem que ir lá do outro lado do mundo. E a outra pessoa, assim, não tá tão animada assim, tão empolgada assim, mas ela não tem nem o espaço de se fazer essa pergunta. Isso também, no longo prazo, não é tão legal assim, porque às vezes funciona hoje, mas daqui 10 anos... os dois vão parar e vão dizer, nossa, peraí, se a gente tivesse parado 2 semanas a mais, 3 semanas a mais, 6 meses a mais, o resto dos anos a seguir teria sido mais leve, a gente teria ficado mais próximo, mais unido. Então, empolgados, olhem pra mim, respirem fundo, tá bom? E às vezes tentem somente perceber se realmente a outra pessoa tá querendo fazer tudo aquilo com você, porque às vezes a outra pessoa simplesmente te ama desesperadamente. Então ela nem se perguntou, nem parou para se fazer essa pergunta, tá? Então, respirem um pouquinho e tentem perceber se realmente a outra pessoa está querendo ir junto. Pessoas mais caladas, parem e pensem, tá? Porque às vezes você tem um amor muito grande pela outra pessoa, você simplesmente quer estar junto, quer animar o outro, quer que o outro continue empolgado, e feliz, e animado, e fazendo projetos para o futuro, mas no fundo, para você não está fazendo tanto sentido assim essa mudança de país. Então, é legal que você se dê esse espaço, esse tempo de pensar, de refletir, de saber o que você quer da vida, e você fale para outra pessoa. Sabem, a cocriação do pensamento, o fato de pensar junto, de falar só um pedacinho e ver o que o outro vai falar, e aí juntar mais um pedacinho que faça sentido, é a cocriação do pensamento, que no casal é algo fundamental, e quando a gente está mudando de país acaba sendo mais desafiadora, tá? Que mais? O Rodolfo falou partiu Itália, Oscar se é vero, Neila, Itália é legal, Flávia tá dando oi pra gente. Peraí que vocês colocaram mais coisas. A partir de quanto tempo vivendo na Itália legalmente, com permesso de soggiorno, posso requerer minha cidadania italiana?
Enrico, domanda sbagliata, perfil errado, tudo errado. Enrico, quem vai te responder é o Fábio Barbiero. Eu sei que é a partir de 10 anos, ou seja, a pessoa que não tem direito por sangue, se ela morar legalmente por mais de 10 anos na Itália, ela tem direito a pedir cidadania. Mas, enfim, perfil errado, porque não é exatamente a minha área de competência. Tiago falou, eu me alugo para alguma italiana bonitona sem problemas. Tiago, eu te conheço, eu sei que você está zoando. Essas piadas, gente, são engraçadas entre brasileiros, tá? Eu acostumei a ler elas sem sofrer, mas até pouco tempo atrás eu sofria, eu sei que as pessoas sofrem. Então, cuidado, tá? Não cuidado assim com as piadas. Continue fazendo piada entre brasileiros, mas com os italianos, cuidado, porque eu vejo muitas pessoas que ficam... Que isso? O que essa pessoa tá falando? Porque as piadas são diferentes, né, de uma cultura para outra. Rodolfo, acabou amor, acabou permesso. Pois é, Rodolfo. Sabe o que eu vi acontecer também? A família onde o casal estava junto, mas não estava casado. Aí, por conta do visto, precisaram casar. Logo em seguida, chegou um filho. O filho já nasceu no exterior. E aí, emendou tudo, atropelou tudo. E o casal nem teve tempo de parar um pouco e dizer, a gente quer estar junto? Sabe? Então, vamos fazer esse exercício sério de entender o que a gente quer da vida. Stavo fidanzata con un italiano, allora è finito il rapporto, però già avevo chiesto il permesso di soggiorno. Che facciamo perché non voglio più stare con lui? Pois é. Isso é complicado, né, Keila? E aí, o que a gente tem que fazer nesses casos? A gente precisa falar pro outro que não queremos mais o relacionamento e pedir, se você quiser continuar morando na Itália, pedir que, do ponto de vista dos documentos, vocês fiquem juntos mais um pouco, até você conseguir uma bolsa de estudo, uma vaga na universidade, uma vaga no emprego, alguma outra coisa. E de toda forma você vai precisar sair da Itália, regularizar tudo, voltar para a Itália. E aí fica aquele tempinho, aquela ponte de 1 mês, 2 meses, onde vocês são amigos, mas os seus documentos realmente precisam dele, assim, infelizmente, do laço com ele. Agora, a gente não pode esticar isso por muito tempo, porque isso destrói lá dentro, tá? A gente não pode se prostituir a documentação. Sabem, todas as vezes, eu sempre repito isso para vocês, vou repetir de novo. A nossa mudança de país depende sempre dos laços, das conexões, das ligações que temos. Os laços podem ser financeiros, podem ser de estudo, de trabalho ou de família. E a gente não pode inventar vínculos que não existem. Se a gente realmente estiver trabalhando num certo país, vamos pedir o visto de trabalho. Se a gente realmente estiver casado, vamos pedir um visto com base naquele casamento. Se a gente realmente estiver estudando, vamos pedir um visto com base naquele estudo. Mas sem a gente se prostituir para o visto, entendem? Eu estou usando a palavra prostituição de propósito. Eu sei que é extremamente forte, é até um pouco cruel usar essa palavra, mas é algo que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas decisões quanto à burocracia, porque a burocracia tem que ser uma consequência daquilo que realmente é a nossa vida. E as pessoas, às vezes, só pensam nos vínculos no país de destino, mas, na verdade, são importantes tanto os vínculos no país para onde a gente está indo, quanto os vínculos no país de origem. Porque o visto só vai ser emitido, a bolsa de estudo só vai sair, o emprego lá só vai sair se os vínculos no país de origem também estiverem funcionando bem, entendem? Então, as últimas pessoas com quem você trabalhou estão dispostas a falar bem sobre você, uma pessoa que tem mais dinheiro está disposta a fazer um empréstimo, a faculdade onde você estudou está disposta a emitir uma carta que fala bem de você. Esses são os vínculos do país de origem. A gente precisa cuidar muito. Quem tem muita vontade de mudar de país tem essa falsa ideia, eu já tive também, que estamos soltos no mundo, desvinculados de tudo. E, na verdade, é a gente que mais precisa de vínculos. Somos nós, são as pessoas que mais mudam de país, que precisam cuidar mais dos bons relacionamentos, das boas amizades, da boa comunicação de família, dos laços fortes, porque precisamos profundamente dos vínculos, tanto no nosso país de origem, quanto no país para onde estamos indo, para pedir visto, para construir novas vidas e assim por diante. Eu irei reconhecer minha cidadania com meu sobrenome e meu marido com a família dele. Ai, que coisa linda, a Cristiane que está falando. Coisa maravilhosa, isso é muito legal.
Qual a diferença entre carta e permesso di soggiorno? Eu acho que é a mesma coisa. Mas, não sei. Assim, não é a minha área, tá? Fábio Barbiero. Existe o Fábio Barbiero. Thaísa, sua linda, realmente desafiador, mas um estilo de vida incrível. Pois é, ok. E essa é outra coisa onde eu queria chegar. É desafiador. O casal que é pra ficar junto, vai ficar junto. O casal que dia ou outro vai acabar esse relacionamento, o relacionamento acaba. Assim, a mudança de país acelera. Algumas pessoas falam, a gente mudou de país, então o relacionamento acabou. Não, a gente mudou de país e isso acelerou o processo do fim, do término do namoro. Entendem? Eu fiquei até com calor. Gente, por que toda vez que eu falo com vocês eu fico com calor? Vocês me explicam? Eu fico emocionada. Ou seja, se esse relacionamento for para durar, vai dar muito certo muito rapidamente. Ou seja, vocês vão perceber muito rapidamente que é realmente para estarem juntos. Mas se for para acabar, vai acabar muito rapidamente. E isso acontece com as amizades, acontece com os namoros, acontece com tudo quando a gente muda de país. É quase como se a mudança de país nos mostrasse a verdade muito rapidamente. E aí, qual que é o meu pedido? Você, até onde eu sei, vai ter uma vida. O que está garantido é que você vai ter uma vida, e essa vida é para ser curtida pra caramba. Então, você desperdiçar um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas na infelicidade, tá errado, é pra gente ser feliz. Então, tem um problema, tem um namoro que não tá dando certo, você já sabe que não tem futuro, não vai ficar junto com aquela pessoa pra sempre, e vocês estão brigando, e vocês estão no exterior, termina, acaba aquele negócio, lide com aquilo, encare e pronto. Se pedir da documentação do documento, do visto e tal, que está dependendo daquela pessoa, na amizade você vai falar, olha, o namoro acabou, eu só preciso, por favor, que no papel a gente fique junto por mais 1 mês, máximo 2 meses, mas mais que isso não é saudável, não faça, só para eu acertar com, vou me matricular na faculdade, então vou ter um visto de estudante, vou sair do país e voltar como estudante universitário ou algo desse tipo, vou ter um visto de trabalho, o que for, tá? Mas encare, lide com aquilo, resolva e ponto, acabou, porque a gente tem uma vida só, é pra gente ser feliz. Que mais que vocês colocaram? Eu sei que vocês colocaram um monte de coisa que eu não consegui ler. Eu e meu marido estamos nesse processo. Ele já está com permesso de soggiorno, agora estamos esperando o meu. Nesse período eu consegui um trabalho voluntário na minha área, estou muito feliz. Ai, que coisa linda! As pessoas que acompanham aqui todo dia são as pessoas que vêm com as histórias mais maravilhosas. Sempre tem a nonna para perguntar quando ti sposi? Ma quando ti sposi? Ma figlio mio, ma quando ti sposi? Ma quando mi porti un nipotino? Ma perché non hai ancora fatto figli? Pois é, isso acontece no Brasil e acontece na Itália também. A Priscila tá falando, mudei essa chave no coach intercultural com a Júlia, que coisa legal. Quando tem filhos pequenos, acha muito difícil a adaptação? Neila, olhe pra mim. Olhe pra mim. Você conhece os seus filhos. Então você sabe qual que é a resposta. Você sabe. Pensa só um segundo, você é mãe, então você sabe. Eu não sou mãe, mas você é mãe, então você sabe mais que eu. Certo? Pois é. Quando os pais estão bem, os filhos estão bem. Quando os pais estão mal, os filhos estão mal. Então, se você estiver sentindo insegurança, não estiver se sentindo à vontade, não estiver acreditando profundamente no projeto, vai dar tudo errado. Por quê? É como se as crianças ampliassem o sentimento ao extremo. Ainda mais no exterior, porque os pais ficam mais inseguros, né? Então, os filhos sentem mais ainda e aí amplificam esse sentimento. Agora, se os pais estiverem bem, vai ser maravilhoso. Por quê? Maravilhoso, certo? Não é maravilhoso, né? Oso, certo? Maravilhoso? Esses os. As crianças estão sempre inseridas no meio. Ou seja, quando é uma família que está chegando, é mais fácil lidar com a família do que lidar com o solteiro. Porque chegou uma pessoa solteira, ela tá solta no mundo. Agora, chegou uma mãe com as crianças e um pai, estão lá inseguros, etc. As pessoas se aproximam para ajudar as crianças. E as crianças fazem amizade com outras crianças. E as outras crianças têm mães e têm pais. E tem amigos, e tem vizinhos de casa. Então, as pessoas se aproximam com muita facilidade. Então, quem tem crianças tem as portas abertas, tem muito mais facilidade. Mas,
Se os pais, no fundo, não estiverem admitindo, nem para eles mesmos às vezes, mas eles não estão bem, aí realmente vai dar tudo muito errado, porque a criança é transparente, não tem filtros. Então, se as coisas não estiverem muito bem em casa, quando a gente está no nosso país de origem, a gente consegue mentir, fingir e inventar que tá tudo bem. Mas no exterior não dá, assim, vai tudo muito ao extremo. Então, se estiver sentindo insegurança, aquilo vai chegar nas crianças e vai criar crise mesmo, um mal-estar muito forte na família. Então, não faça isso. Mas, se você estiver bem, pode ficar tranquila que seus filhos vão se adaptar em 3 dias. Tiago estava falando das datas comemorativas. Quando eu falo datas comemorativas, podem ser tanto as datas do país para onde vocês estão indo, sei lá, Festa da República, enfim, datas importantes no país para onde vocês estão mudando e, sobretudo, datas da vida de vocês, tá? Eu já tive clientes que no exterior comemoraram o aniversário de parentes que não estavam lá. Olha que sacada legal, eu gostei muito dessa ideia. Ai, Júlia, porque dia X, meu sobrinho vai fazer 1 aninho e eu não vou estar junto com ele, porque eu vou estar no exterior. Então, o que eu pensei? Eu vou comemorar o aniversário do meu sobrinho lá no exterior e aí eu faço uma ligação, um vídeo, um Skype, um WhatsApp ou alguma coisa assim, para participar da data com os parentes que estão no país de origem. Legal, né? Isso é muito importante para a gente entender, para a gente planejar já. A gente sabe, né? Vamos passar o quê? 6 meses, 10 meses, 1 ano num certo país? A gente sabe quais são as datas importantes naquele período. Então, é só cuidar muito bem delas. E às vezes são datas, inclusive, de pessoas que não estão junto conosco. Conta a piada de Carabinieri. Eu não conheço as piadas de Carabinieri. Mas concordo, são toscas. Eu sei do que vocês estão falando. É possível dar entrada na cidadania na Itália sem necessidade de contratar uma assessoria? Claro que é possível. Existe um monte de conteúdo para vocês ao respeito no canal do Fábio Barbiero. É possível, sim, o Fabrício. Olha o Rodolfo na hora. Siga o Fábio Barbiero. Concordamos todos. Adesso sono in Brasile per vacanze. Lui è troppo geloso, a me non piace. Keila, cai fora dessa. Stato fidanzata per 3 anni, restava in Italia 3 mesi, dopo arrivò a Brasile per 3 mesi, sempre così. Preciso relere isso, peraí, mi perdi. Fidanzata per 3 anni. Stavi tipo 3 mesi in Italia, 3 mesi in Brasile, 3 mesi in Italia, 3 mesi in Brasile e são ciumentos. Keila, mulher, uma vida você tem. Às vezes você vai ter muitas outras, mas eu não sei. Até onde eu sei, por enquanto tem uma. Curta essa vida, mulher. É pra você se divertir pra caramba. Ué. Boa noite, Gabriel. Júlia, boa noite. Pode falar, se possível, sobre reconhecimento do diploma na Itália. Chama equipollenza del titolo. Sou farmacêutico. Você validou seu diploma aqui no Brasil? Obrigado, Gabriel. A minha história é até interessante. O que eu fiz? Eu fiz 1 ano de faculdade no Brasil. Assim, o último ano de faculdade para mim foi no Brasil, pensando em algum momento, eu estudei psicologia, pensando em algum momento eu vou validar o meu diploma de psicóloga no Brasil também. Aquilo dava tanta burocracia, tanta coisa, tanta papelada, que eu percebi que não era uma prioridade, porque chegar num país e a gente já trabalhar numa área onde a gente vai ter muita responsabilidade, uma certa autoridade, nem sempre dá certo, sobretudo na área de humanas é muito pouco recomendado. Então, o que é mais interessante? A gente se adaptar, entender muito bem a cultura, mergulhar mesmo, passar um tempo sem falar nenhum outro idioma, falando somente o idioma do lugar, conhecendo pessoas, entrando na mentalidade. E aí, depois de uns 6 meses assim, aí a gente entende realmente qual que vai ser a nossa profissão. Na grandíssima maioria dos casos, a coisa mais inteligente não é continuar com a mesma profissão que você tinha no país de origem. Entende? Que é o que aconteceu comigo. Enquanto isso, casei e tudo mais, e comecei a trabalhar desde o começo, deixa eu pensar qual que foi o primeiro momento, desde o começo com os idiomas, e depois transitei para o coaching. Mas eu percebi desde o começo que eu não teria trabalhado como psicóloga, então não fazia sentido eu validar o diploma de psicóloga no Brasil, porque eu nunca teria atuado como psicóloga, por mais que fosse o meu percurso, o que teria dado mais certo no Brasil, para mim,
são outras atividades, são os idiomas e o coaching intercultural. Então, não teve necessidade, na verdade, de validar o diploma porque eu nunca atuei na área. E é o que acontece com a maioria das pessoas, no sentido que, e alguns pensam, porque não consegue encontrar trabalho, é porque é difícil. Na verdade, não é bem isso, é porque a gente precisa se abrir a se reinventar. Quando a gente muda de país, a gente nasce de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É um renascer continuamente, precisamos nos abrirmos a isso. Então, às vezes você como farmacêutico é muito preparado no Brasil, mas na Itália não. Ou às vezes você não vai gostar de trabalhar como farmacêutico na Itália. Então a dica é, vá, more, converse com pessoas, aprenda o idioma, faça amigos, entenda como que é o mercado e somente aí comece a entender se realmente vale a pena validar o seu diploma, tá bom? Até porque às vezes você pode demorar muito tempo para ter o reconhecimento. Rodolfo, eu e a minha esposa vamos fazer reconhecimento separado, se ela quiser largar de mim vai ser tranquilo. Rodolfo, eu gostei muito da sua esposa. Como é a adaptação, Neila? Como é a adaptação com filhos na Itália? 8 e 5 anos, maravilhosa. É muito boa, assim, até os 12, 13 anos, top. As crianças se adaptam com muita facilidade. Aí, o que eu comentei hoje foi, a partir dos 13 anos, eu deixaria os filhos em paz. Não é que eu deixaria, por tudo que eu estudei na minha vida, tu pode pegar qualquer teoria, qualquer linha de psicanálise, psicoterapia, cognitivismo, o que você quiser, você sempre vai chegar à conclusão que a fase da adolescência é muito importante na construção da personalidade e da segurança da pessoa. Então, se você arrancar uma pessoa do tecido social onde ela está inserida durante a adolescência, aquilo vai ser muito desafiador. Então, o que acontece? O adolescente, dos 13 aos 18, eu estou falando, quer muito mudar de país, e aí tudo bem, tá com ele que está decidindo, ou aquilo vai ser realmente muito difícil. Por quê? Porque você está pegando bem aquela fase onde a pessoa está, o ser humano está pela primeira vez se soltando no mundo, decidindo com quem conversar, com quem não conversar, quem é amigo, quem não é amigo, em quem confiar, em quem não confiar. Está pegando esse ser humano, está arrancando do habitat dele para colocar num contexto que ele não domina, não conhece. Não é fácil, tá? Eu tenho amigos que passaram por isso, hoje são pessoas adultas muito complexas. E sempre me falam, Júlia, se os meus pais não tivessem feito isso comigo, eu seria outra pessoa, seria tudo muito mais fácil, não seria tão inseguro, não estaria sofrendo tanto assim, porque é algo que se leva para a vida. Agora, são pessoas maravilhosas, são pessoas que se adaptam em qualquer contexto, sempre têm uma capacidade de humildade muito grande. Eu não estou falando de brasileiros, tá? São todos europeus, essas que eu estou pensando. Mas que passaram por isso, que passaram a adolescência morando no exterior por escolha dos pais. Eles não queriam. E isso é meio cruel mesmo de fazer com o adolescente. Não é muito recomendado, a não ser que o adolescente queira muito. Ai, Júlia, mas posso mudar com os meus filhos depois que eles tiverem 18 anos? Não, porque depois que eles tiverem 18 anos, você dá um pé na bunda e você manda embora. O que você acha, gata? Você concorda comigo? Ó, chegou até a gata neste momento. Por quê? Porque vão ser pessoas adultas. E a pessoa adulta tem que se virar, tem que trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro, sair de casa, não depender de mamãe e papai. O que você pensa? Concorda comigo? Vamos ver. Cosa dici, gata? Sei d'accordo? Você já tem 18 anos? Você vai mudar de casa? Vai começar a pagar aluguel? Indiferença absoluta. Keila falou, amando falar com você, tô te olhando, adolescentes são difíceis para se adaptarem. Na verdade, Rodrigo, o adolescente se adapta com muita facilidade se ele tiver escolhido. Então, assim, o adolescente que do nada fala, não, eu quero morar na Austrália agora, passar os meus 16 anos na Austrália, ponto, acabou, eu decidi, eu vou e ponto. Se estiver firme e forte, com um bom planejamento, e ele tiver se responsabilizado por tudo, pode dar muito certo. Pode. Se ele tiver assumido a responsabilidade. Tem um lince aqui passando. Oscar, adoro sua caras e bocas. Muitos de vocês falam que vocês estão aqui somente só por conta das caretas. Eu não sei nem o que pensar disso tudo. Somente estou precisando de alguém para treinar o meu italiano. Não alguém está disposto a conversar. Que então, Carlos.
Carlos, tem muitos italianos querendo aprender português, tá? Tem muita gente com quem conversar. Então, no lugar de procurar brasileiros, procure italianos que querem praticar português. Desta forma, você vai ensinar português e eles vão ensinar italiano para você, tipo tandem. Laura, se fossem pelo menos meus filhos, já estaríamos lá na Itália, mas temos que nos preparar primeiro. Tenho um de 25 anos e de 15 anos. O de 25 vai primeiro, pois já temos a cidadania. Legal, Laura, mas daí seu filho de 25 vai sozinho, ele vai construir sua própria vida e não necessariamente as escolhas dele vão ser coerentes com as suas, tá? E tá tudo bem. Ele vai escolher a casa dele, as atividades dele. Não necessariamente vocês vão fazer tudo juntos, tá? É bem saudável que ele faça as coisas dele com uma certa liberdade. Júlia, querido, sou professor de tênis. Vou reconhecer a minha cidadania na Itália. Vocês têm cada história maravilhosa. Em 2020, depois quero trabalhar na minha área. Você sabe se essa área eu consigo trabalhar? Olha, eu não tenho a mínima ideia, mas me conte, me mande notícias porque eu quero saber. Na verdade, assim, até onde eu sei, as poucas pessoas que eu conheço que tiveram alguma coisa a ver com tênis se deram muito bem na vida, assim, tinham bastante dinheiro e estavam realmente muito bem. Mas eu não sei dizer se é uma consequência ou uma causa, assim, não sei se é mais a pessoa que estava bem de vida acabou jogando tênis ou ao contrário, entende? Eu não sei onde que está um nexo de causalidade, então me conte depois, porque eu não sei te dizer. No geral, eu acho que não vai ter muitas dificuldades. Nós amamos todas as suas dicas e ajuda muito nossa rotina aqui. Muito obrigada por ajudar tantas pessoas com dicas e com essa energia maravilhosa. Ai, que legal, eu me divirto muito com vocês. Boa noite, sou casada há 5 anos aqui no Brasil, Giovana Cláudia contando, com um italiano. Mulher corajosa. Não é fácil casar com a gente, é irritante. Não, é sério, a gente somos desafiadores. Casar com um italiano é meio cansativo. Para validar nossa relação na Itália, tenho que morar por no mínimo 2 anos na Itália? Penso em morar lá, mas não por agora. Não é bem isso. Primeiro, são documentos. Documentos é lá com o Fábio Barbiero. Então, nunca confie em mim quando eu estiver falando sobre documentos e burocracia. Aqui é coach intercultural, adaptação intercultural. O resto é lá no Fábio. Mas, na prática, você só vai precisar desse prazo, não sei se é 2 anos ou um pouco mais, para a cidadania, tá? Mas, desde o começo, você vai ter um visto. Não vai ser uma dificuldade. Só que a minha dica, de novo, é não se apoie no seu marido. Procure uma bolsa de estudo, procure um emprego, procure alguma atividade que seja sua, sabe? Porque daí, dia que quiser brigar, vocês não vão se separar, vocês vão ficar juntos, mas você vai ter essa leveza, essa liberdade de saber que se ele encher o saco demais, porque nós italianos somos insuportáveis, você pode largar, entende? E com essa leveza, aí o relacionamento dura, e dura de uma forma saudável, entende? Essa tranquilidade de você não estar presa. Todos nós, mudando de país, precisamos de muita liberdade, precisamos ver que podemos voltar para casa, que podemos ir para outro país, que aquilo não é uma prisão, é uma escolha, e dia após dia a gente escolhe. Então, precisamos sempre montar um planejamento que faça com que a gente tenha muita liberdade. Só fiz minha cidadania graças ao Fábio Barbiero. A Neila tá falando. Pois é, tô falando para vocês, só acompanhar o Fábio. A Andrea tá falando, no caso de farmacêutica, talvez seja bom fazer uma laurea magistrale de 2 anni. Você vê? É o que eu falei. Vai lá estudar primeiro, porque acaba tendo um título na Itália de farmacêutica. A André TG falou, Júlia, dicas sobre lugares bons para ver neve, montanhas, etc. Na Itália mesmo, que é mais barato que os Alpes suíços. Primeiro, Alpes suíços é uma invenção do Brasil. Só existem no Brasil. Parem de falar isso com os europeus, porque a gente fica nervosinho. Porque os Alpes ficam na França, na Itália, na Suíça, na Áustria e na Eslovênia. E vocês encanaram que os Alpes são suíços, não sei por qual motivo. Enfim, claro que não são vocês, né? Algum Ministério do Turismo inventou esse conceito deu muito certo por aqui, mas é um conceito que só existe no Brasil. Então, voltando. Alpes, o seu ponto é, André, você está certíssimo, Alpes. Para ver neve, esquiar, curtir a neve, precisa ficar perto dos Alpes, ou seja, norte da Itália. Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Vêneto, Friuli, Venezia Giulia. Todas regiões onde tem muitas montanhas e muitas paisagens maravilhosas. Todas elas. Rodolfo está falando, essa é a renasceria que eu quero. Edelcio Baroni, você não dá aula particular de conversação somente? Não.
Inclusive, eu sou contra isso. Por quê? Porque eu acredito muito na conversação como troca intercultural. Então, o que eu faço com os nossos alunos e com os coaches também? Eu direciono, encaminho, explico como fazer amizades com italianos, mas que sejam italianos que não falam português, que nunca saíram da Itália, que nunca interagiram com brasileiros. Por quê? Porque aí acontece realmente a troca intercultural e vocês conhecem uma pessoa que tem uma mentalidade de puramente Itália. E aí vocês conseguem entender realmente como que é lidar com as pessoas lá. Già fatto, lui è ex fidanzato, vado in Sicilia con amici per ridere e scherzare un po', non vado dal mio ex a Torino, volevo sapere solamente del permesso, mi hai aperto gli occhi, grazie mille Giulia. Keila se entendeu tudo da vida, mulher, muito bem, curta muito a Itália. A Laura tá falando, os meus filhos querem ir, maravilhoso, Laura, aí vai dar tudo certo, que você tem um filho de 15 anos, você falou, né, aí, se ele estiver com muita vontade de ir, aí vai ser fantástico, ele também vai se adaptar com facilidade, tá, do mesmo jeito que uma criança se adaptaria, simplesmente por ele estar com muita vontade, só confira que ele realmente queira, tá bom? Eu fui para Andrea, eu fui para Abetone na Toscana, é lindo, cheio de neve. Você vê? Eu acabei de falar, vai para os Alpes, e a Andrea está falando, a Toscana também é linda, onde tem os Apeninos, mas mesmo assim pode ter bastante neve. Gata é doida, Rodolfo está falando, a gata está aqui, ó, tá de olho em vocês. Tá fingindo a indiferença, mas na verdade ela tá emocionada. Eu e minha esposa vamos para a Itália em novembro, temos um cão, filho, Tommy, e você recomenda, o que você recomenda para nós? Levá-lo ou não levá-lo? Ixi, essa é punk. Mas a gente falou sobre relacionamentos, né? Então, será que tá na hora da gente falar sobre os bichinhos também? Será? Me falem, escrevam aqui embaixo se vocês acham que já é para falar também. Acho que sim, né? Relacionamento, família. Bom, bichinhos. Bichinhos é muito engraçado, porque é uma tomada de consciência profunda. É a gente entender se a gente dá conta. Por quê? Se a gente tiver um tantinho assim de ansiedade, eles vão sentir muito. Tipo, um dos meus melhores amigos perdeu a cachorra dele porque ela infartou no avião. Eu sei que a questão não foi o avião, a questão foi que ele estava surtado. E ela sentiu, e ela viajou, coitada, no avião pela primeira vez na vida e ela infartou. E isso é muito raro. Uma das minhas melhores amigas, toda vez que vai para a Itália, ela vai com o gatinho dela, na boa, assim, ela pode ficar somente um mês na Itália, ela vai com a gata, volta com a gata, tá tudo tranquilo, a gata nunca sofreu, ela nunca sofreu, tá tudo bem, elas estão super de boa, por quê? Porque a dona, essa minha amiga, tá super tranquila quanto à viagem, quanto à mudança de país, quanto ao fato de viajar entre Itália e Brasil, etc, e a gata sente isso, né? Só que é muito... Normalmente o ser humano não tem muita consciência, né, das emoções que está sentindo, então é muito uma percepção interna. Normalmente a gente fica bancando o bambambam de não, tá tudo organizado, tá tudo certo, eu dou conta, eu tô tranquilo e não admite que na verdade está numa ansiedade absurda. E aí quem paga o preço são eles, né? O que você acha, gata, desse povo todo desestruturado que é o ser humano? Não são vocês, tá? Eu me coloco no meio. É o ser humano, eu tô falando. Então, qual que é a minha dica? Caso 1, você tá com uma certa angústia, uma certa ansiedade, tá estressado. É legal você ir, se organizar, montar a sua casa, montar minimamente a sua vida e 3 meses depois, quando voltar para casa, porque eu sempre falo para vocês, façam um planejamento de 3 meses. Se estiver mudando de país, tenha passagem de volta para voltar para o Brasil cada 3 meses, assim, depois dos primeiros 3 meses, faça isso, porque isso é importante, isso é saudável, isso dá uma sensação de liberdade muito grande, isso alivia, isso faz com que você sinta que é uma escolha mesmo estar no exterior, isso permite pegar aquelas coisas que você esqueceu em casa e fazer a mudança com mais tranquilidade. Faz sentido, tá? Então, sempre tentem planejar os primeiros 3 meses só para terem sempre aquela tranquilidade de realmente estou escolhendo esse lugar.
Bichinhos. Se você tiver um pouco de ansiedade, deixa os bichinhos em paz, porque eles vão sofrer pra caramba. Normalmente você pode viajar junto com eles. Cada companhia de avião tem suas regras. Em alguns casos você vai viajar junto mesmo, eles ficam no seu colo. Em outros casos eles ficam numa área do avião que é tipo junto com instrumentos musicais, carrinho de bebê, etc. Então é perto dos passageiros, não é junto com as malas. E em outros casos é junto com as malas. Então isso você precisa conferir na companhia de avião. Hoje em dia está cada vez mais tranquilo, eles estão cada vez mais organizados. Precisa fazer passaporte, vacinar, precisa fazer um monte de documentos, mas que é meio burocrático, você vai levar uns 3 meses para fazer tudo, mas é possível. Hoje está cada vez mais tranquilo fazer isso. Nas últimas viagens que eu fiz, sempre tinha um cachorrinho, um gatinho, ou uma vez tinha 2 cachorros no mesmo avião, não sei como é possível, mas super tranquilos, os donos tranquilos, eles tranquilos, super assim, de boa mesmo. Então, se você estiver com um pouquinho de ansiedade, evite no primeiro momento fazer a mudança com os bichinhos também, pegue eles depois. Se você estiver super na boa, super tranquilo, se questione, será que você está de verdade? Tá? Com muita sinceridade, olhe para dentro, olhe para o fundo do seu coração e tenha essa honestidade de realmente admitir se está com paz no coração ou não. Porque às vezes você acha que está, mas na prática não está, quem paga o preço são os bichinhos. Se você verdadeiramente, realmente estiver com essa tranquilidade, vá e curta, porque na verdade os animais acabam curtindo o fato de estar juntos, simplesmente assim. Se você estiver se divertindo, os seus bichos também vão se divertir. Então, por que eu estou falando isso? A última vez que eu vim da Itália para o Brasil, que agora estou no Brasil neste momento, tinha um cara, devia ter 35 anos, sozinho, mal tinha mala, só tinha uma mochilinha, ele estava com o cachorrinho dele, desse tamanho. Era muito engraçado, parecia assim, que eles estavam sentados num parque, sabe? Todo mundo estava meio estressado, porque era 2 da madrugada, pegar avião, 15 horas de voo e tudo mais. Não 15 horas, mas tinha conexão, então no total ia dar 15 horas. Então muita gente estava cansada, estava estressada, e os dois estavam muito bem. Fazendo carinho, brincando, muito leves, o dono e o cachorro. Então, tem pessoas que, de verdade, tem essa leveza. Ele não latiu uma vez, não chorou uma vez, estava super tranquilo. Mas depende muito, muito dos donos. Lucas, Júlia, pretendo cortar cabelo na Itália, sou barbeiro nas horas vagas. Será que consigo emprego fácil? Tô treinando bem a língua. Cada um com suas histórias, né? Claro que você vai conseguir, Lucas. Lucas, certamente. D'accordo? Guardami. Sì, ok? Studia tantissimo italiano, parla com gli italiani, entra in contatto, manda messaggi, vai dar tudo certo. Iria, Fabrício procura agência Embrapet ou Travel Pet, que te ajudam com a burocracia de levar animal. É verdade, também pode ser uma boa. Pode pedir naturalização por matrimônio no Brasil mesmo? Pode, claro, com certeza. A Júlia dá dicas ótimas, mas não entendam errado. O que eu entendi errado? Fala aí. Oi, Júlia, quais são os melhores cursos para fazer na Itália para conseguir trabalho na Itália? Tuane, vai depender da sua área, vai depender dos tipos de trabalho e da sua área e dos seus objetivos. Então, primeiro faça uma pesquisa de mercado sobre as coisas que para você são mais interessantes, tá? E quando estiver lá, às vezes pode fazer sentido fazer cursos profissionalizantes ou simplesmente 1 ano, 2 anos de faculdade para ter o título lá. Pode fazer sentido. Fala dos bichinhos, eu falei. Cidades próximas de Milão, a gente falou hoje. Não me sinto preparado para levar minha cachorra já de primeira, só vou levar depois que me estabelecer na Itália. Perfeito. E tem que fazer curso. O Oscar concorda que tem que fazer curso. Gente, vamos resumir? Relacionamentos. Os dois precisam assumir responsabilidades. Obrigada, Júlia. A pergunta do cão foi do meu marido. Você abriu um horizonte para nós. Tome ficarão no Brasil até nos estabilizarmos. Estou adorando a sua live. Ai, que coisa linda! Compartilhem, indiquem para as pessoas que assim vocês me ajudam. Resumindo, relacionamentos. Todo mundo precisa ter alguma responsabilidade, tá? Inclusive os filhos. Para quem está indo com filhos adolescentes ou adultos, que é raro, mas pode acontecer. Em alguns casos pode acontecer. Todo mundo precisa ter alguma responsabilidade, todo mundo.
Não responsabilidade somente de, a partir dos 13 anos para cima, tem que ser, se você estiver levando os seus filhos, eles estiverem com mais de 13 anos, a escolha é deles. Não é você mamãe e você papai que falou, filho, você vai e ponto, acabou. Porque isso não vai dar certo, no longo prazo não vai funcionar. Então, os seus filhos precisam tomar essa decisão. Eles decidiram, muito bem, eles vão se responsabilizar por alguma coisa. Eles podem organizar uma parte da casa, eles podem organizar um dia num lugar específico, eles podem organizar as malas de todo mundo, eles podem organizar as compras de mercado da primeira semana, tá? Escolha uma coisa muito específica e responsabilize o seu filho para aquela coisa específica, de forma que ele se sinta parte do processo e ele precisa fazer o trabalho de procurar informações sabendo que não existe um direcionamento, não existe mamãe e papai falando sim, isso tá certo, aquilo tá errado. Existe mamãe e papai falando, filho, não tenho a menor ideia, procura aí e se vira, porque sobre isso você vai pesquisar, eu não vou pesquisar, a gente está em suas mãos. Pode ser uma coisa microscópica, tá? Pode ser o café da manhã dos primeiros 3 dias, tá? Pode ser uma coisa muito específica. O importante é que realmente em algumas coisas todo mundo na família tenha responsabilidades. As crianças abaixo de 13 anos, não. Acima de 13 anos, sim. Os adultos, todos. Tem alguma responsabilidade onde todos os outros não sabem, tá? Sei lá, por exemplo, no caso do café da manhã, você realmente não vai saber o que você vai comer e beber nos primeiros 4 dias no café da manhã, se for isso que vocês vão fazer. Ou no caso do aniversário do seu filho, ele vai decidir o que vai acontecer, o que vai fazer, ele só vai dizer exatamente quanto vocês vão gastar no total. Ou você pode passar um orçamento pequeno, tá? 100 euros para passar o dia, a família inteira, por exemplo, ele tem que se virar. Por quê? Porque aí ele faz o exercício de entrar na mentalidade, de procurar diretamente no idioma, de se responsabilizar, de conectar muitas informações, várias coisas diferentes, preço, distância, lugar, opções, horários e tudo mais. E aí ele entra realmente no processo muito antes de mudar de país, tá bom? Com cidadania alemã fica mais fácil alugar, comprar ou investir em algo na Itália ou não existe diferença? Cabulosa essa, Fábio Barbiero. Eu acho que é bem mais fácil, mas não sei. A princípio eu diria que é mais fácil, mas não é como ter uma cidadania italiana. Mas no geral a questão não são os documentos, tá? No geral a questão... Tem pessoas que me falam, Júlia, agora eu sou italiano. Não, ou você é italiano desde que você nasceu, ou você nunca será. Tá? Não é porque saiu o documento que agora você é italiano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Saiu o documento que comprovou aquilo que já existia. Então, não é que o documento faz com que as pessoas aluguem para você com mais facilidade, tá? Pode facilitar minimamente? Sim, mas pense bem. Se você tiver um imóvel, você tiver que alugar a uma pessoa que você nunca viu na vida, você não vai ficar preocupado? Sempre, né? Então, sempre vai preferir alugar para alguém que te transmite segurança, tranquilidade, confiança, uma pessoa com quem você vai ter uma boa troca, consegue conversar com facilidade, consegue se entender com facilidade, você percebe que é uma pessoa confiável, organizada, que tem vínculos, sabe? Tem vínculos no lugar de origem dela e também no lugar onde ela está morando. Não é porque ela te mostra um passaporte de uma certa cor que você vai dar o apartamento e acabou. É o seu apartamento, certo? Então, você vai selecionar bem a pessoa. E isso continua sendo a mesma coisa na Itália também. Então, pode facilitar o fato de ter o passaporte europeu, por exemplo, para encontrar casa? Minimamente, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a gente saber se comunicar, que muitas pessoas acham que é falar o idioma. Se você falar o idioma, a gente usaria aqueles aplicativos de tradução automática e teria resolvido. Não é essa a questão. A comunicação nunca está nas palavras. Tá? Eu não preciso explicar isso porque vocês já sabem. Júlia, chegando na Itália é possível fazer cursos de italiano gratuitos? Tem vários. Tem muitos cursos de italiano de graça. Normalmente, eles são de nível muito básico. Tem no meio muitos estrangeiros que não foram alfabetizados ou foram alfabetizados em outras línguas, em outros alfabetos. Então, é algo bem basiquinho, mas para começar é uma coisa legal de fazer. Às vezes, inclusive, é de graça, assim, é disponibilizado pela prefeitura, é de graça para todo mundo mesmo na região. Então, pode ser uma coisa simpática para conhecer gente, mas não é uma solução definitiva, tá?
O Oscar tá falando, tem período certo, procure para onde você vai. É verdade. Procure saber para onde você vai. É verdade. Normalmente começam em setembro. Com cidadania alemã, eu já li. Minha filha de 14 anos quer muito ir, a pequena vai com mais saudade dos amigos. Que engraçado. Então a sua filha pequena tá com menos vontade de ir do que sua filha adolescente. Ai, que coisa engraçada. Aqui gera muito para financiamento se tiver contrato de trabalho a tempo indeterminado. Exatamente. Maior garantia que um italiano pode ter para dar um apartamento para alguém é contrato a tempo indeterminado, que é o contrato de trabalho. Isso não vale para os estrangeiros, vale para todos nós. Rodolfo está falando, sou muito mais italiano que brasileiro. Rodrigo está falando, para alugar também nada melhor que contrato indeterminado. Pois é, concordamos todos? Bate, abrate, contem para todo mundo o que vocês aprenderam nessa live, compartilhem de verdade e contem para mim também, tá? Eu sempre quero saber o que vocês aprendem, porque eu fico tagarelando nessa velocidade de maluca e aí depois eu não sei o que eu falei, e aí se estiver falando coisas que são muito úteis para vocês, vocês falam para mim, porque daí eu repito para outras pessoas. Amo vocês, descansem. Beijo!